Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Quero dar uma dica aqui, pessoal, como você pode montar uma Bíblia de estudo, né? Veja bem, essa Bíblia aqui é uma Bíblia simples. Você pode ver aqui embaixo, não tem nenhum, no rodapé não tem nenhum tipo de referência, não tem nenhum comentário bíblico, etc. Então, o que é que eu faço? Quando eu estou estudando a Bíblia, seja a lição sabatina, como por exemplo agora eu estou estudando esse livrinho aqui, esse livreto, certo? Esse aqui, na verdade, esse aqui já foi. Mas dando um exemplo desse livro aqui, certo? Desse livreto aqui, Vida Após a Morte. O que é que significa? Aqui vem explicando algumas palavras no original, certo? Por exemplo, Nefesh, a palavra hebraica, né? Para designar alma. E aí tem alguns versos bíblicos aqui, ó. Para seres viventes, em Gênesis 1, 20 e 21, para pessoas. Aí vem também aqui psique, que é do grego também, que é traduzido por alma. Vem também aqui a palavra ruach, que também muitas vezes é traduzido por espírito. Ela significa fôlego, respiração, sopro, vento. Aqui vem explicando tudinho. O que foi que eu fiz então, né? Como é que eu faço? Para quando eu estiver lendo a Bíblia ou estudando a Bíblia, ou dando estudo, não me esquecer. Eu anoto aqui, ó. Aqui eu anotei, certo? Nefesh, psique, os versos bíblicos, o que é que significa, né? E etc, certo? O que é que acontece? Quando você vai lá para Tiago 2, 26, por exemplo, eu anoto aqui também, ó, algumas passagens, certo? Porque então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Então a palavra aqui ela vem de Nefesh, né? Ou ruach, né? Fôlego. E algumas versões é traduzida por espírito. Quando você vai lá para Tiago, por exemplo, Tiago no capítulo 2. Tiago no capítulo 2 tem um verso bem interessante aqui no finalzinho, ó. Verso 26, 2:26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Essa palavra aqui, espírito, ela é do grego, né, pneuma, que equivale a ruach no original. Então seria melhor traduzido assim: porque assim como o corpo sem fôlego é morto, assim também a fé sem obras é morta. Essa mesma palavra aqui, que ela equivale a ruach, né, pneuma, lá no Salmo 104, e o verso 29, por exemplo, tá assim, ó: se ocultas o rosto, eles se perturbam, se lhes cortas a ruach, morrem e voltam ao seu pó. Ou seja, aqui foi traduzido como respiração, certo? Lá em Tiago 2, a palavra equivalente foi traduzida como espírito, né? Como se fosse um espírito, algo que sai imaterial do corpo, né? Por que acontece isso? Muitas vezes os tradutores, eles traduzem a Bíblia conforme a sua crença. Então o camarada acredita que ao morrer o homem tem um espírito e ele sai do corpo, né? Mas isso não condiz com a realidade bíblica. Então ele coloca essa palavra, né? Confunde a mente das pessoas, né? Por conta da questão da filosofia grega, que acredita dessa forma. Mas na Bíblia não existe isso. Na Bíblia, quando você vê lá a palavra espírito, dependendo do contexto, vai significar exatamente fôlego de vida ou respiração. É interessante, inclusive, Tiago fazer essa referência, né? Porque ele bota assim, ó: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, o que é que Tiago está dizendo aqui, né? Ele diz assim, ó: se você tem fé, mas não pratica as obras, a sua fé é morta. Porque as obras são a respiração, as obras são o fôlego da tua fé. Se a tua fé está sem respirar, está sem o fôlego de vida, então a tua fé é morta. É muito interessante realmente quando você compreende os textos no seu original, sem arrudeio, sem invenção. Então essa é a dica que eu deixo, certo, para você estudar a Bíblia. Sempre que estiver estudando um livro, procure fazer as suas próprias anotações, tá ok? Que Deus te abençoe, amém.